Maranta tricolor. Como cuidar? Como fazer mudas dessa planta maravilhosa? E eu sou Ângela Cristina, a guria da flor de camomila, e tenho mais de 30 anos de experiência no cultivo e no cuidado das plantas. E gurias e guris, nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês como vocês vão cuidar da maranta tricolor e como vocês vão fazer mudas dessa planta linda, maravilhosa. Maranta tricolor também é conhecida como planta rezadeira. Por quê? Porque ela fica com as folhinhas assim, todas em pezinho, assim. Não é só a maranta tricolor, mas as outras marantas, então, elas também são conhecidas como plantas rezadeiras. Eu adoro essa planta, gente, por causa dessa cor incrível, né? Olha só, até combinou com a minha blusa, gente. Essa cor, essas nuances de cores, gente. Olha que coisa mais linda e delicada essa folhinha. Eu nem consigo contar quantas cores que tem nessa folha. E na parte de baixo, gente, olha que coisa mais linda, maravilhosa. Olha isso. É um espetáculo da natureza, né? Uma perfeição divina, né? Nessas folhas aqui. Então, durante a noite, ela fica com as folhas em pezinho assim, e durante o dia ela volta ao normal. Ela meio que se fecha assim em oração durante a noite, e no outro dia ela fica com as folhinhas abertas assim. Então essa é uma das curiosidades que eu queria falar para vocês. A primeira coisa que eu faço aqui no espaço, aqui em casa com as minhas plantas, quando eu compro uma maranta tricolor, né? Então antes de eu comprar a maranta, eu também já vou dar você vai dar uma estudada sobre ela, o que ela precisa, né? Quais as necessidades que ela precisa. A segunda coisa é quando na hora de escolher a planta, eu procuro escolher uma planta que é bem saudável, uma planta que tenha vários brotinhos, olha só quantos brotinhos que ela tem, várias folhinhas fechadas. Por que eu falo isso? Porque isso é uma das coisas que a gente vai ter a planta, ela logo quando a gente chegar em casa, ela já vai abrir mais folhas, né? Vai ficar uma planta mais bonita, mais cheinha assim. Então eu gosto de escolher sempre a planta mais cheinha. Gente, quero saber de vocês. Vocês gostam de escolher uma planta mais cheinha assim, ou que tem poucas folhas assim, igual essa aqui? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. Então, depois que eu comprei a planta, eu trouxe para casa, eu faço o replante dela. Por quê? Porque eu faço uma mistura aqui que eu fiz só para as marantas. E o que vai nesse substrato? Eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de eu contar para vocês o que vai nesse substrato, vamos dizer assim, mágico, que eu desenvolvi para as minhas marantas, deixa seu like, se inscreva no canal da Flor de Camomila, compartilhe esse vídeo com um guri ou com uma guria, aquela pessoa que também gosta de maranta e às vezes está querendo saber como cuidar e não está conseguindo. Então você vai ajudar também essa pessoa. E comente, né? Porque assim você vai estar ajudando o nosso canal também. Isso é muito importante. E ative também o sininho. Por quê? Porque assim você vai ser notificado de todos os próximos vídeos. Certo, pessoal? Então vamos lá, a receitinha do substrato que eu uso aqui em casa. Então anote papel e caneta na mão, gente, que eu vou estar falando. É um substrato solto, olha só, vocês veem que ele tá bem soltinho. Então o que eu coloco aqui dentro? Eu coloco vermiculita, casquinha de arroz carbonizada um pouquinho, chips de coco, eu coloquei terra e carvão. Então eu faço essa mistura toda aqui e aí eu vou estar preparando como que eu vou replantar ela. Então, você vai pegar o vaso que você comprou, vai dar uma apertada assim no vaso e vai tirar. Olha só, então, a primeira coisa que você vai observar é sempre as raízes da planta, para ver se elas estão... Mostra bem de pertinho para o pessoal ver direito. Elas estão bem amarelinhas, então isso é um sinal que a planta tá saudável. Eu dou uma sacudidinha assim, só para tirar um pouco do substrato, e você vai escolher um vaso sempre com furos. Por quê? Porque a água precisa sair para fora quando a gente rega, e também as raízes precisam respirar, e também elas vão crescer bem soltinhas aqui dentro. Como que você vai fazer mudas então? Aqui vocês podem ver, aqui é uma muda, olha só, aqui já tá vindo um brotinho bem pequenininho, aqui também e aqui. Então, isso é uma das coisas muito importantes que você precisa prestar atenção, como que você vai fazer mudas, então. A gente vai
aqui dividir a touceirinha. Então, para isso eu vou precisar abrir um pouco mais aqui, ó. Vocês viram? Então, foi super fácil. Essa daqui é uma muda. E aqui eu deixei as duas mudinhas menores. Então, como que você vai fazer? Vai pegar o vaso com furos, vai colocar o substrato dentro do vaso, uma parte assim, vai fazer ficou demais, olha só. Vai acomodar com delicadeza a muda dentro do vaso. E aí, você vai preenchendo com o substrato que é essa receitinha aqui, que elas adoram aqui em casa. E na sua casa, elas também vão crescer lindas e saudáveis. É muito importante, gente, eu considero isso muito importante, a gente ter um substrato adequado para cada espécie de plantas. Então, aqui eu faço replanta de todas as minhas plantinhas quando chega plantas novas. Então, eu vou plantar agora outra muda. Também vou um vaso com furos, né, para que saia bem a água. Na hora de regar, vou colocar um pouco de substrato dentro e aí você vai acomodar a amaranta. Eu não gosto de plantar muito fundo, gente. É só para dar uma tampada assim nas raízes. Vocês conseguem ver? A Amanda mostra bem direitinho aqui para o pessoal ver em casa. Olha só, tá vendo que não tá muito fundo? Aí eu dou uma apertadinha assim no substrato e preencho ao redor. E assim está feito o plantio, gente. Agora, em vez de uma muda, eu tenho duas mudas aqui da amaranta tricolor. Qual a forma correta de regar a sua amaranta? Use sempre uma água de boa qualidade. Água com cloro, gente, queima a amaranta tricolor. Ela fica com as pontinhas queimadas. Aqui, como vocês podem ver, nenhuma delas aqui tem a pontinha queimada, porque todas elas aqui em casa recebem água da chuva. Então, é muito importante para a amaranta tricolor e para as outras plantas também receberem uma água de boa qualidade. Então, quando eu faço o replante da muda, então o que eu faço? Eu pego a água da chuva e vou e rego aqui a planta, ó. E vou regar bem, ó. Deixa eu molhar aqui. Até a água sair por baixo. Por isso a importância de ter um vaso com furos. E eu gosto de regar bem, principalmente no primeiro dia que eu faço o plantio, o replante, porque assim a planta não fica desidratada. E agora eu vou deixar ela debaixo, ali na sombra, gente, até ela enraizar bem. Dessa forma eu faço aqui em casa. Ó, já tá começando a pingar água aqui embaixo. Se o substrato descer um pouco, assim, às vezes acontece por causa que a gente rega a planta, então você pode repor um pouco desse substrato. Ai, Ângela, mas agora que eu reguei a planta, como que eu vou saber quando que eu vou regar a minha planta de novo? Use a técnica do dedômetro, gente. O que que é isso? É você colocar o dedo no substrato. Vamos ver uma aqui, se tá molhado, ó. Colocar o dedo no substrato. Eu vou fazer assim, ó. Pegar os dois dedos aqui e vou colocar o dedo no substrato, ó. Vocês estão vendo que o dedo saiu sujo, com terra grudada? Tá úmido, não precisa molhar. As amarantas, elas gostam de ficar com substrato úmido. Não deixe o substrato da sua amaranta secar demais, porque aí ela começa a ficar com as pontinhas das folhas queimadas também. Isso foi uma das coisas que eu observei aqui em casa, gente, então eu quero compartilhar isso com vocês. Esse vaso, por exemplo, então quando que você vai regar de novo? Então você vai colocar de novo o dedo na terra e vai sentir como tá o substrato. Gente, esse daqui tá bem seco, olha só. Vocês conseguem notar a diferença desse dedo para esse dedo? Aqui não precisa regar ainda, aqui já precisa regar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou regar bem essa amaranta aqui até a água escorrer por baixo, ó. Até posso molhar um pouco nas folhas, porque ela não vai se importar, porque é uma água da chuva. Vocês estão vendo como escorre bem o substrato? Então, é um substrato muito bom para as amarantas, que elas estão se adaptando muito bem nesse tipo de substrato que eu fiz para elas aqui em casa. O que mais eu quero falar para vocês, gente? Que é muito importante que vocês observem a planta de vocês. Por quê? Só assim, dessa forma, vocês vão estar vendo os sinais que a planta vai dar para
que ela está crescendo linda e saudável ou que está acontecendo alguma coisa. Então, você vai fazer tarefas diárias para ter plantas lindas e saudáveis. Você vai olhar um tempinho do seu dia, vai ver se tem alguma folha feia, né? Vai ver se tem um bichinho atrás da folha. Na frente da folha é muito importante que vocês observem isso. Por quê? Porque às vezes é muito calor onde você mora. As cochonilhas, elas gostam de ficar bem assim no escondidinho aqui, ó. Aqui no meio, aonde surge a outra folha, então é uma das coisas que acontece. Eu vou até regar essa daqui antes que eu esqueça de regar. Então prestem atenção, gente, eu vou mostrar de novo aqui para vocês verem como eu rego, ó. Deixa escorrer bem a água. A amaranta, ela não gosta que fica com o substrato seco, então você precisa manter sempre úmido, porém não encharcado. Também é muito importante que vocês não coloquem aquele pratinho embaixo, porque isso vai fazer com que a água parada aqui, as raízes fiquem muito tempo úmidas e isso pode acabar trazendo uma praga para a sua planta. Então fique sempre atento a todos os sinais que a planta dá. Uma coisa que eu faço também aqui em casa, gente, é passar um paninho úmido nas folhas. Então, você pode estar pegando um paninho, uma flanela, uma coisa bem molezinha assim, e tá passando. Tira um dia da semana para fazer a sua terapia com plantas, gente. Vocês fazem terapia com as plantas de vocês? Eu faço aqui, então todo dia eu tiro um tempinho aqui de casa para cuidar das plantas, para conversar com elas, para ver como elas cresceram durante aquele dia, se tem uma folhinha nova, sabe? Isso é uma coisa tão maravilhosa, gente, que faz tão bem pra gente. E quem tem plantas em casa, gente, não fica com depressão, não fica triste. Muito pelo contrário, olha só a vivacidade, a alegria que essa planta nos traz, né? Então, essa cor-de-rosa, assim, ela é tudo de bom, é amor próprio, é a alegria de viver a vida. Então, esse paninho úmido você vai passar em todas as folhas. Isso também já ajuda a tirar um pouco da poeira. E também você vai estar verificando se tem pragas, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Certo, pessoal? Também eu tiro também as folhas feias, mas aqui não tem nenhuma folhinha feia para mim estar tirando. E quando eu tiro, eu vou mostrar aqui para vocês saberem como que é que, por acaso, na casa de vocês tiver, aqui tem uma metade de uma folha, ó. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, eu afasto assim um pouco e aí eu corto bem lá dentro do substrato, ó. Assim, dessa forma é que eu faço. Essa daqui, então, já vou aproveitar para mostrar para vocês o que aconteceu com essa amaranta aqui, ó. Ela tava toda feia, gente. Ela ficou muito debilitada um dia. E aí, o que aconteceu? Eu cortei toda a parte de cima. Eu vim aqui assim com a tesoura, ó, e cortei tudo aqui por cima. Só ficou a planta debaixo do substrato. E olha só o que aconteceu agora. 2 folhinhas novas. E eu também vou regar, porque ela não gosta de ficar com o substrato seco, como eu falei antes para vocês. E olha só, já tá saindo a água aqui por baixo. Agora que eu já falei para vocês como plantar, como fazer muda, gente. Então agora, aonde que você vai deixar a sua amaranta? Eu gosto de deixar ela fica aqui no espaço. Olha só, Amanda, ver se consegue mostrar direitinho para o pessoal aí de casa. Elas ficam ali, ó. E elas estão adorando ali. O que eu faço, então, quero mostrar para vocês. Eu comprei, gente, um pulverizador, olha só. Esse pulverizador bem grande aqui, ó. E aí, o que eu faço? Elas gostam daquela névoazinha sobre as folhas, sabe? E como que é isso, Ângela, né? Essa névoa sobre as folhas. Então, o que eu faço? Ó, mostra bem direitinho pro pessoal. É diferente de borrifar. O que aconteceu? Eu percebi que borrifando as plantas, borrifando a folha, indo bem pertinho assim, ela ficava desgastada, ela ficava feia, ficava amarelada, ficava enferrujada. Então, o que eu faço hoje? Que frio! Eu pulverizo, olha só. Então, vocês conseguem ver, vocês afastam um pouco assim e vão criar
uma névoazinha sobre ela. A Amanda mostra bem aqui e depois eu vou mostrar para vocês como que é isso. Então, quando tá muito calor, eu faço isso. Durante o inverno, pessoal, eu não fiz isso porque aqui é muito frio, já tem bastante umidade. Então, eu não fiz isso com as minhas plantas. E olha só, é a água da chuva também, gente. E é só água que eu passo nela. E olha, vamos mostrar aqui, Amanda. Mostra aqui as gotinhas. Isso daqui, ó. Vocês estão vendo que é tipo um sereninho em cima. Dá pra ver direitinho, Amanda? Uhum. Então, isso daqui vocês vão criar sobre ela. Isso é muito importante. E agora eu quero falar para vocês sobre adubação. Qual a adubação que eu uso aqui em casa para as minhas marantas? Eu vou deixar aqui embaixo um link, gente, para vocês de um vídeo que eu fiz sobre adubação com esterco de vaca. Eu uso esse tipo de esterco de vaca, que eu fiz esse vídeo, e lá nesse vídeo vocês vão ver como que faz. Eu gosto, quando vocês forem adubar, como que eu vou fazer? Então, é um esterco de vaca que eu deixei fermentando, e eu vou derramar aqui sobre... Ao invés de estar regando a minha planta, eu vou estar fazendo essa adubação com esse líquido. Sempre adubem no início da manhã ou no final da tarde. Deixe a sua planta na sombra no dia que você fizer a adubação da sua planta. Ela já é uma planta de sombra, né? Mas às vezes, para ficar bem claro, se você usar algum outro tipo de adubação e isso tá dando certo na sua casa, continue fazendo, gente. Eu só tô mostrando aquilo que eu uso e que tá dando muito certo para mim. E olha só como elas estão lindas e saudáveis. Então, para recapitular, gente, use um substrato adequado para as marantas. Faça as mudinhas, assim, em vez de você ter uma muda, você vai ter 2 plantas. Ou até mais, né, mãe? Ou até mais. Se dá para uma toceira grande assim, você pode fazer várias mudas, né? E com certeza você vai estar presenteando alguém aí com uma planta linda e maravilhosa que você recebeu todos os seus cuidados. Espero, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero contar para vocês, antes de terminar esse vídeo, gente, aonde você vai deixar. Se você mora numa casa, você pode deixar na varanda, embaixo das árvores, mas nunca no sol. Mora num apartamento, você pode deixar dentro de casa. Não gosta de ficar com o solzinho direto, assim, que se você deixar através de uma janela, deixa ela mais assim, meio que escondidinha, assim, embaixo de uma outra planta. Vou mostrar até aqui para vocês verem direitinho. Olha só como ficou lindo, assim. Vocês podem colocar algumas plantinhas maiores por cima e ela assim por baixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, gente, sobre a amaranta tricolor, deixa a sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar você. E se você quer aprender mais sobre plantas, assista um desses próximos vídeos que eu vou deixar a seguir. Tchau! Até o próximo vídeo!